Fechou. É que eu não sabia, perdão. Então, a palavra do Senhor diz que o nosso Deus não muda. Amém? Faz sentido para você? Deus muda? Deus muda? Não muda. Se Deus não muda, Ele continua o mesmo Deus hoje. Então, tudo aquilo que Ele determinou para a humanidade, está valendo. Sim ou não? A palavra dEle não volta atrás. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É isso? Falei certo? Não é isso aí? Então assim, Ele não mente e não se arrepende. Ele não volta atrás, né? Então assim, Deus continua o mesmo. Faz sentido para você isso de verdade? Então tá. De vez em quando parece que Deus mudou ao ponto de que nós mudamos as nossas ações, a forma, os nossos comportamentos, a forma em como nós lidamos com as circunstâncias, a forma em como lidamos com o pecado. Nós mudamos, vivemos em constante mudança. Tem meses que a gente está cheio de fogo, tem meses que a gente está pulando. Alguém leu um versículo, oh, glória a Deus, é pulo para cá, pulo para lá. E tem meses que a gente está doido para entrar num boteco de novo e tomar uma breja. É assim ou não é? É assim. Tem meses que a gente está tão irritado com a gente mesmo, com as circunstâncias que estão à nossa volta, que dá vontade de pegar as barracas e colocar fogo. Não é nem chutar a barraca, é colocar fogo nela inteira. Estamos sempre nesses altos e baixos. Nós, seres humanos. Mas Deus não muda. Vai mudar um dia? Nunca. Deus continua sendo Deus. Se eu e você peca, Deus continua fiel. Se eu e você erra, Deus continua sendo alguém íntegro. Se eu e você fala mal de alguém, Deus continua lidando só com a verdade. Olha, que Deus maravilhoso. E por que será que um Deus tão grande, tão sublime, tão incrível quanto o nosso Deus, se preocupa tanto com pessoas como nós, pecadores, que hora está bem, rindo, que hora está chorando, que hora está abraçando, que hora está chutando? Não é nem cumprindo a palavra do Senhor, há tempo de abraçar e tempo de se afastar, não é nem cumprindo isso, né? Tem hora que a gente está chato mesmo, né? Tem hora que vai, sai, trepeça, sai daqui, nem sei o que significa trepeça na linguagem, mas tudo bem, já falei, já foi. Né? Sai de perto. Você já se sentiu assim? Um nojo? Pois é. Todos nós, infelizmente, passamos por situações como essa. Mas existem circunstâncias que, apesar de sermos conduzidos e lembrados pelo Senhor, de sermos incomodados por Deus para não cometer, a gente comete. Vamos ler o que está escrito no capítulo de número 12, verso de número 1. Está escrito assim, 2 Samuel, capítulo de número 12, o profeta Natã, profeta casca grossa, faca na caveira, ele chegou e Deus deu uma direção para ele, ele chegou diante de Davi e disse o seguinte: o Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi, e ele fez o quê? Ele foi. Fala assim, Natã foi. Ele foi falar com o rei. Amém? Então, havia dois homens, ele chegou para o rei e disse o seguinte: olha, meu rei, havia dois homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto o pobre tinha somente uma ovelha. Fale comigo, uma ovelha, que ele havia comprado e cuidou dela. E ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. E alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo, e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou na casa do homem rico. Este então quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, fala do homem pobre, matou essa ovelha e preparou com ela uma refeição para os seus hóspedes, para as suas visitas. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse:
eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes mais o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: este homem é você. E é isto o que diz o Senhor, o Deus de Israel. Meu Deus, eu tornei você rei de Israel, eu o salvei de Saul, eu lhe dei o reino e as mulheres dele, tornei você rei de Israel e de Judá, e se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Fala assim, 2 vezes mais. Porque é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez coisas tão horríveis. Você fez com Urias, o heteu, fosse morto na batalha, deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa de sua própria família causar a sua desgraça. Chega de tanto problema, né? Quantos conhecem essa passagem anterior, o capítulo 11 de 2 Samuel? O plano de fundo desta profecia, o que trouxe Deus a confrontar o caráter de Davi, através da vida do profeta Natã, foi o fato de Davi ser quem era, estar onde estava, estar posicionado como rei, ter direito e benefícios que a maioria das pessoas não tinham. Ele tinha muitas mulheres. Naquela época um rei poderia ter a sua esposa e muitas outras concubinas, muitas outras. Não era 2 ou 3. Ele poderia ter centenas. Mas um dia, quando ele, ao invés de se mover na direção daquilo que ele tinha que fazer, ele olha para a mulher de um homem que o servia. Ele olha para alguém e de repente desperta no coração dele o desejo por aquela mulher, e ele articula, ele se encontra com essa mulher, se relaciona com ela, ela engravida. Então assim, pecado número 1, vamos aqui enumerar alguns, rapidinho. Pecado número 1, procrastinar. O que significa isso, pastor? Significa que Davi deixou para fazer depois o trabalho dele como rei, de estar na frente do exército, de estar direcionando, de estar lá fazendo as anotações para vencer as guerras que estavam estabelecidas. Ele ficou em casa, foi tomar um banho de sol, foi para a varanda, e de lá de cima do alto, lá de cima do altar de nobreza dele, ele olhou para baixo e viu uma bela mulher. Pecado número 2, viu a primeira vez e voltou para ver a segunda vez. Veja como as coisas vão acontecendo. A palavra do Senhor diz que o segundo olhar é um problema, não é verdade? Ele viu, deu aquele revertério, como diz o nordestino, dentro de si, falou: meu Deus, aquela mulher sozinha, formosa, quero sentir o perfume. Talvez no primeiro olhar ele até voltou para dentro de casa, ficou um tempinho na moral, lutando contra a carne,
mas aí foi borbulhando, foi fervendo, o negócio foi, os pensamentos começam a decolar, daqui a pouco, vou olhar de novo, aí ele foi, e os problemas só aumentando. O que a palavra do Senhor fala para nós? Se o teu olho te faz pecar contra o Senhor, arranca o teu olho fora, porque é melhor entrar no céu cego, sem olho, do que ir para o inferno com o corpo inteiro. Pá, faz sentido isso aí para você? Estou te lembrando de coisas? Então, a palavra do Senhor, ela é uma palavra que vai nos confrontar todos os dias. Aquilo que nós aprendemos de Deus, o Espírito Santo que habita em nós. Você tem o Espírito Santo em você? Ele habita em você, ele mora em você? Então esse Espírito, ele é um Espírito vivo, ele é uma pessoa, não é verdade? Então se ele é uma pessoa, ele te lembra, ele ativa as tuas emoções, ele ativa as tuas percepções, ele ativa você, a tua consciência, ele ativa o teu olho. Na hora que você olha para algum lugar que não deve olhar, o Espírito Santo vem imediatamente, cuidado. Mas somos nós que tomamos a decisão de tomar cuidado ou não, porque ele não é mal educado, ele não vai te chutar. Nós precisamos tomar a decisão de não pecar. Você acha que Davi não foi lembrado pelo Senhor? Você acha que aquilo que ele vivia, no momento em que ele estava prestes a cometer todos esses atos, será que a consciência dele não foi acusada, não foi ativada? Se tem algo que não vai falhar, irmãos, diante do tribunal de Deus, é a nossa consciência. Ah, mas aquele irmão tem uma cara de pangon, acho que ele não tem consciência, ele é louco. Não é louco, não. Aquela irmã é meia... Não é, não fique assim. Sabe por quê? Lá diante do tribunal, vai haver uma tela parecida com essa, aqui é uma miniatura, uma unha, daquilo que nós teremos lá diante do Senhor. E aí vai ligar essa tela. Vem um anjo, estou aqui arrumando uma forma de ilustrar isso, vem um anjo com o controle do projetor da vida, ele vai, Ana Maria, ó, no projetor. E aí, senta aí, pastor Eudes, que agora eu vou mostrar para você os frutos da sua consciência. O banco, quem já ficou de banco na igreja? Esse banco aí, ó, esse banquinho aí não resolve quase nada. Porque quantas vezes as pessoas ficaram de banco e continuou pecando. Ah, se eu ficar de banco eu estou livre para continuar indo para o motel, eu estou livre para continuar pulando a cerca, eu estou livre para continuar beijando a boca de quem eu não devo beijar, eu estou livre de continuar fazendo a safadeza. Oh Jesus, é assim, o banco funcionou para muita gente como se fosse aquele minutinho para pecar, sabe? A pessoa cometia algo, se o pastor me colocar de banco vai ser bom, que eu vou conseguir pular o carnaval, está chegando. Graças a Deus em São Paulo acho que não vai ter, né? Se o pastor me colocar de banco, aí às vezes a pessoa cometia dentro da igreja uma situaçãozinha que não era tão grave, mas que ele sabia que levaria ela para o banco. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você. Levi, a pior coisa é a gente viver e depois ter que compartilhar algumas coisas. Tem gente que é tão santa e fala assim, não pastor, isso não existe. Não existe sim, velho. Tem uns ditados que falam assim, tem uns ditados que falam que as pessoas que viveu malandro, quer enganar malandro, né? Você já viu isso? Você quer enganar quem já passou por tudo isso? Eu aceitei a Jesus Cristo quando eu tinha 14 anos de idade, né? E antes de eu passar a viver uma vida mediana diante de Deus, mediana, não era nem uma vida diante de Deus, eu ia para a igreja, porque lá tinha uma gata que eu queria, sabe, beijar na boca e tal, queria, menino, né, vinha aquele cabelão, eu falei, ai meu Deus, é tudo meu, e aí, para onde que eu ia? Para a igreja. Eu estive na igreja por muito tempo, mas nunca fui crente, velho. Eu levantei a minha mão, falei que aceitei a Jesus, oraram por mim, claro que oraram, tentaram me ensinar, mas eu não queria saber, eu estava de olho em outra coisa.
E aí você aprende a lidar com tudo, com todo esse contexto de igreja, com todo esse contexto, sabe, de culto, com todo esse contexto de banco, fica de banco, sai de banco. E quantas vezes eu já vi irmãos da mesma idade, gente que, eu quero fazer tal coisa, quero, sei lá, vai ter uma festa de final de ano, os crentes tudo debandava, velho. Festa de final de ano, o nego tentava se esconder de tudo quanto é jeito para tomar umas cachaças junto com os amigos e depois voltava crente no dia 1º de janeiro. É só para fechar o ano, porque o ano é assim. Ambiente de igreja. Quantas pessoas, ambiente de igreja mesmo, sabe? Esses lugares onde infelizmente nós é que fazemos esse lugar, porque a intenção daquele lugar não é promover isso em nós, mas nós estamos lá com o nosso coração, nossa mentalidade corrompida. Davi estava num lugar de excelência, ele precisava de uma outra mulher, ele precisava pecar, ele precisava ficar olhando para uma mulher, não precisava. Era tão sério o relacionamento de um rei com uma outra mulher, além da oficial, da rainha ali, da dona do trono. Era tão complexo esse primeiro contato, que para que uma outra mulher o rei pudesse chegar perto dele, tinha que passar dias, meses, até anos se purificando, tomando banho com essência, fazendo um monte de coisa, limpando a sua pele, tendo certeza que a sua saúde estava adequada, mas Davi ficou cego. Mas sabe por que Davi ficou cego? Porque o pecado nos cega, o pecado nos impede de ver, de ouvir, de sentir a presença de Deus. O pecado é algo maravilhoso, assim, sabe? A carne gosta de pecado, é algo que não causa dor, tem sabor de mel. Eu nunca vi ninguém que caiu no pecado, principalmente no pecado sexual, nem sei porque eu estou falando isso, tem algum Jonas aqui hoje, e saiu de lá, que coisa ruim. Não, sai de lá feliz da vida, rindo à toa, paz e amor. Mas não se engane, o nosso Deus não mudou. O que eu quero dizer aqui para nós concluirmos nessa noite, é que talvez nós como igreja, precisamos ser ativados, a não depender mais de alguém, para dar ouvidos à voz de Deus, quando temos que tomar uma decisão antes de cometer o pecado. Veja, Davi foi confrontado por um profeta, mas você acha mesmo que seria necessário todo esse confronto? Realmente é necessário, para a estatura que nós temos alcançado em Deus, toda hora eu e você ter que ser cobrado por um irmão, por um profeta, por alguém está batendo, ô irmão, você está assim, ô irmã, você está assado, ô irmã, toma cuidado, não que isso não deva ser feito, mas você já parou para pensar o quanto você e eu talvez não estamos dando ouvidos à voz de Deus? A palavra do Senhor fala assim: quando ouvir a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Ou seja, dê lugar para a voz de Deus na tua vida, deixe os teus ouvidos serem preparados, serem afinados com a voz da eternidade. Aí você precisa pegar a palavra de Deus e colocá-la dentro do teu coração. Por que essa palavra tem que estar aí? Para que você tenha parâmetros para não pecar contra o Senhor. Muitos de nós não queremos ter um compromisso com a palavra de forma particular, de forma íntima, de forma pessoal. Por quê? Porque essa palavra vai nos colocar na posição de tomarmos nós mesmos decisões na direção da vontade de Deus. Por que quando se ouve a respeito de profecias, quando se ouve a respeito de manifestação de voz profética, as igrejas estão assim? Porque aquela maior parte daquelas pessoas que estão ali, não são todas, de 100%, uns 3, 4% tem compromisso com Deus, mas os outros todos, pode colocar no saco do descompromissado. Quem corre atrás de profeta e suas profetadas, é crente que não tem compromisso com Deus, não tem um ouvido ativado para ouvir a voz do Espírito Santo, não quer compromisso com a palavra de Deus. Eu desafio
a crentaiada que vive atrás de profeta, que vive fazendo fila após fila em igrejas e mais igrejas, se essa pessoa tem uma vida com Deus. Pastor, o senhor está pregando para nós ou para as outras pessoas? Estou pregando para nós. Por que que eu estou falando isso hoje, irmãos? Porque o Senhor está ativando. O Senhor está ativando a Igreja Apostólica Seiva para viver um tempo muito especial e singular, aonde a voz profética neste lugar será algo sobrenatural, será algo comum, será algo que toda hora alguém vai ver voz profética. Toda hora se ouvirá Deus pipocando através da vida de alguém, dando direção para o futuro, abrindo direção para que seja estabelecida a vontade dele nesse tempo. E não poderá haver vaidade estabelecida nesse lugar. A carne não poderá tomar o lugar do Espírito nessa igreja. O braço do homem não poderá ser mais eficiente do que o braço de Deus. A voz do homem não será mais forte do que a voz de Deus aqui. Não haverá espaço para o espírito de Jezabel e de Acabe neste lugar, porque este lugar é o lugar aonde se ouve, aonde se atende, aonde se respeita a voz do Pai, a voz do Filho e a voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E se nós não temos coragem de combater entre nós, como é que vamos combater as receitas de bolo malditos, pão bolorento que vão chegar aqui? Este é um ambiente de cura, este é um ambiente de restauração. E eu acredito que foi até o pastor Iosa que mandou um vídeo essa semana no grupo dos homens, falando assim: como pode alguém doente promover cura? Como pode alguém que está infectado pelo pecado promover libertação de pecado? Como pode alguém que ainda corre atrás da filhinha do profeta profetizar sobre a vida de alguém? Como pode alguém cheio de mágoa liberar uma palavra profética para libertar alguém da mágoa? Como pode um religioso libertar alguém do demônio da religiosidade? Fogo, quer me matar do coração? Pensei que era a trombeta me chamando para a eternidade. Então o ouvido está afiado. Então, como pode alguém ferido? Como pode? Você está cheio de raiva, você está cheio de pecado. Quem está cheio do pecado combate o pecado, irmãos? Quem está cheio do pecado prega como se estivesse combatendo, mas ele está disfarçando para que o pecado dele não seja visto. Quando você vê alguém combatendo demais o pecado na vida de outra pessoa, com a força do seu próprio braço, você pode ter certeza que a vida dessa pessoa está tão suja quanto aquela que ela está tentando combater. Você já viu um marido extremamente ciumento? Já? Um marido extremamente ciumento? Que a mulher não pode sair no portão, ou uma mulher também extremamente ciumenta, que o marido quando vai sair no portão, ela já fica de olho, se tiver uma sombra ali. Você já viu alguém assim? Você pode ter certeza que pessoas que são extremamente ciumentas, que se pudesse deixava a bendita, a santa, a noiva, a mulher, o amor da vida dela, deixaria preso, amarrada ali dentro. Sabe por quê? Porque geralmente este marido, essa esposa, morre de medo que o seu cônjuge faça com ele o que ele já fez por fora. Pastor, você sabe o que está falando? Sei. Eu sei o que eu estou falando. Todo extremo é perigoso, irmão. E sabe o que a gente faz? Nem vi quem está na internet hoje. Aleluia. Seja bem-vindo. Deixa eu ver só quem está aqui. Glória ao Senhor. Gente boa demais. Eu não consigo mais saber quem está aqui, mas tudo bem. Seja bem-vindo você que está em casa. Está quantos? Sim, não esqueci não. Então, todas as vezes que você vê alguém exagerando, você já viu pessoas que compram um carro, a família se torna menos importante do que o carro?
Tem problema, irmão. Porque para que você comprou um carro? Não é para servir a família? Aí não, a família não pode entrar no carro. A oração qual foi? Jesus, me dá um carro para mim, para com a minha família, para a igreja. Aí compra o carro. Aí a família não pode entrar no carro. Se está com um pé de poeira, não pode entrar no carro. Ô meu. O filho não pode. Você já viu gente assim? Irmãos, o pecado nos leva a viver uma vida presa neste mundo. Nós começamos a desejar as coisas deste mundo. Nós começamos a olhar para as coisas deste mundo e se acostumar com elas. E isso nos tira de uma posição tão necessária para viver uma vida de avivamento. Como igreja, nós como igreja, precisamos ter uma percepção clara daquilo que o nosso Senhor está falando para nós de forma particular e pessoal. Vai haver momentos em que você talvez não vai conseguir entender a voz do Espírito Santo falando ao teu ouvido. Samuel estava sendo treinado, ele estava deitado e o Senhor falou com ele várias vezes, ele não conseguia identificar a voz de Deus. Veja, existe dificuldade sim de identificar a voz de Deus. Mas se você estiver disposto a entender a voz de Deus, eu tenho certeza, sempre haverá um sacerdote para mostrar para você quem é que está falando com você. E se você tiver dúvida, o sacerdote de todos os sacerdotes que habitam entre nós hoje, o Espírito Santo, vai te fazer entender, esta é a voz de Deus, ou não, esta é a voz do diabo. Cuidado com o pecado. Ele sempre vai lembrar você da posição em que você está escolhendo para a sua vida, mas ainda assim será minha e tua a decisão de viver uma vida de santidade ou viver uma vida de pecado. Tem pecados que não é do conhecimento de todo mundo, então isso nos deixa numa posição confortável. Tem momentos que nós pecamos como Davi, todo mundo está na guerra, ninguém viu, sou o rei, posso camuflar, né? De vez em quando a gente se pega numa situação dessa, posso esconder esse pecadinho aqui, eu posso, ninguém viu nada, não é verdade? Ninguém estava perto, mas deixa eu te falar uma coisa, havia lá algumas pessoas perto de você que talvez você não estava lembrando. Primeiro deles, havia a presença do Senhor através da presença do Espírito Santo. A eternidade estava lá vendo o que você estava fazendo, e o melhor dizendo, a eternidade já conhecia a respeito do que você ia cometer, antes mesmo de cometer, antes da tua palavra vir à boca, e Deus já sabe o que você vai falar. Então as tuas emoções são sondadas pelo Senhor. A palavra do Senhor fala assim que Deus sonda e conhece o nosso coração. É assim ou não é? Ele conhece você. Ele conhece você. Ele sabe o que você vai praticar daqui a 5 minutos. Sabe até o que está pensando a respeito da mensagem de hoje. Não tem como fugir de Deus. Deus estava lá. Sabe quem mais estava lá? Se tem uma segunda pessoa, essa pessoa também estava lá. Mas o pior de todos que estava lá era o capiroto. O diabo estava lá também assistindo e batendo palmas. E se você se curva diante do Senhor, depois de pecar, sem se arrepender e falar assim, Senhor, sabe aquela bênção que eu quero viver? Dai-me ela. O Senhor nem se levanta para te atender diante da tua falta de buscar o perdão, de se arrepender. Porque se ele se levantar, o diabo também se levanta. Vai abençoar? Vai voltar atrás da tua palavra? Esse daí está pecando, nem se arrependeu, tu vai dar para ele o que ele está pedindo? Nosso Deus é fiel. Você quer desfrutar da fidelidade de Deus? Quer desfrutar do amor de Deus? Do favor de Deus? Quer desfrutar? Quer realmente conquistar as bênçãos propostas para nós nessa terra? Para viver do melhor dessa terra? Quer? Precisa ser alguém fiel. Precisa refletir Deus. E como que eu começo a viver uma vida de fidelidade? Renunciando ao pecado. Para que Davi voltasse à sua posição, ele precisava primeiro reconhecer o pecado. Fale comigo, reconhecer o pecado. Ele não conseguiu reconhecer sozinho. Deus enviou um profeta.
Talvez o Espírito Santo esteja hoje tentando nos lembrar a necessidade de reconhecer o nosso pecado, as nossas falhas. Tudo aquilo que nós estamos falhando precisa ser reconhecido por nós. E sabe o que a gente geralmente faz para não reconhecer o pecado que estamos cometendo? Arrumamos um pecado maior na vida de alguém. Ah, mas meu pecado foi roubar uma agulha, o irmão roubou um caminhão e ele ainda está lá. Já viram gente falando assim? Até eu já falei. Puxa vida, isso daqui não é nada diante do que... Não. O teu pecado é teu pecado. Ele te leva para o inferno. O pecado do teu irmão é o pecado do teu irmão. Vai levar ele para o inferno se ele não se arrepender. Mas nós sempre temos a tendência de arrumar um pecado maior em alguém. Para quê? Fale, para camuflar o meu pecado. Então é importante entender a necessidade todos os dias de estarmos alinhados com a eternidade. Abrindo mão do nosso eu, da nossa carne. Abrindo mão daquilo que eu penso sobre o meu pecado, sobre aquilo que eu estou cometendo, e estabelecer sobre e na minha vida a palavra do Senhor. Ai, pastor, como é que vai ser isso? Vai ser assim, irmãos. Ou nós nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão, abandonamos, seguimos em frente, procurando não pecar, porque a palavra do Senhor diz assim: vá e continue pecando, vá e peques mais, vá e continue vivendo tua vida sem vergonha, vá e continue dando brecha. Foi assim que está escrito? Nunca. Está escrito assim: vá e não peques mais. Você entendeu que essa situação aqui é ruim para a tua vida? Entendi. Então, está perdoado, mas não cometa mais esse pecado. Mas pastor, e aí? Você vai pecar de novo? Vai pecar de novo. Vai acontecer? Vai. Mas se você já tem consciência daquele que foi tratado, tem que lutar para que aquilo não volte. Você já viu que tem pessoas que o tempo todo o pecado está voltando, indo e vindo, né? Parece um bumerangue. Daqui a pouco, está de novo na mão. Daqui a pouco, de novo na mão. E a pessoa gosta dessa vida de pecado. Mas nesta noite o Espírito Santo está querendo nos ativar para viver uma vida de restauração, uma vida de verdadeira intimidade com o Eterno. E a palavra do Senhor diz que para se ter intimidade com Deus, precisa ter uma vida verdadeiramente limpa. Uma vida de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Isso significa o quê? Escolher não pecar. Você pode ser o profeta da sua própria vida. Você pode ser o sacerdote da tua família. Você pode ser esposa auxiliadora desse ministério sacerdotal dentro da tua casa, atraindo para dentro do teu lar a presença do Espírito Santo de Deus, mas precisa também colocar em prática, tanto o esposo quanto a esposa, tanto os filhos quanto filhas, colocar em prática o vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Pare de pecar. Vamos lutar, irmão. Sabe por quê? Porque quando a voz profética foi liberada, você também será alvo da ação do Espírito Santo. Você também será alvo do poder de Deus, para que Deus se mostre através de você. A palavra do Senhor disse lá na igreja de Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, está escrito que eles tinham tudo em comum. Tudo em comum significa também ter uma vida de intimidade particular com o Senhor. Todo aquele povo fechava sua porta e ia para a vida de intimidade. Quando ele saía dessa vida de intimidade, no meio da comunhão, Deus curava pessoas. No meio da comunhão, o Espírito Santo batizava pessoas. No meio da comunhão, o Espírito Santo sarava a vida de pessoas. No meio da comunhão, muitas pessoas vinham ao encontro do Senhor Jesus. A palavra diz que era acrescentado muitas vidas ao corpo de Cristo. Muitas vidas eram acrescentadas, e não é porque eles continuavam a ver a vida de pecado daqueles que estavam em Cristo. Eles passavam a ver uma vida de santidade.
Uma vida de santidade, a tua vida de santidade, a nossa vida de santidade vai atrair o coração das pessoas para o encontro do Espírito Santo. E quando ela vê essa comunhão estabelecida em um ambiente como esse, ela vai querer desfrutar do que você desfruta. Ela também vai lutar, abrir mão, abrir a guarda, romper com o pecado para viver também uma vida sobrenatural. Mas para que o sobrenatural de Deus se cumpra através da minha e da tua vida, o nosso caráter precisa ser confrontado pelo Espírito Santo, e ao ser confrontado, nós precisamos dar uma resposta. Davi deu a sua resposta: se eu pego esse cara, eu torço o pescoço dele, ele vai ter que pagar 4 vezes mais. Pois é, Davi, desta vez o Senhor está falando com você. Prepare-se, o pecado ele será perdoado, mas tenha certeza, haverá uma marca. Não queira viver as marcas do passado. Já chega aquelas que estão ainda, aquelas cicatrizes que está sobre o nosso corpo, do nosso passado, no tempo que nós vivemos no passado. Precisamos agora, em nome de Jesus, usar estas marcas do nosso pecado para promover o perdão e a liberdade do Espírito. Precisamos levar pessoas a viver uma vida vitoriosa, a reconhecer que verdadeiramente existe um Deus que perdoa, que existe um Deus que levanta, que anima, que cura, que atrai o coração do pecador. Eu e você precisamos ser um canal do Espírito Santo para promover a glória de Deus e não permitir que a nossa carne atrapalhe o mover e o fluir do Espírito Santo em nós e através de nós. Como você tem se comportado? O Espírito Santo vai ter que te lembrar toda hora do teu pecado? Ou seja, o Espírito Santo ao te lembrar do teu pecado, você está disposto a abrir mão dele? Ou ele vai ter que enviar alguém para te lembrar, confrontando você, olhando olho no olho, para que você tome rumo? E o Senhor, a sua palavra diz que o Senhor corrige a quem aquele ama. A correção de Deus é porque Ele nos ama. Não se submeter ao amor de Deus declara o nosso desafeto real com Ele. Porque às vezes falamos que amamos ao Senhor, mas não queremos submeter a nossa vida à sua presença. Falamos que amamos ao Senhor, mas quando o pecado vem, ao invés de nós pelo menos darmos um passo para trás, ou ficamos parados, ou decidimos imediatamente correr na direção do pecado. Quantos de nós temos vivido em alguns momentos esse tipo de coisa? Sabe por que muitas das vezes a nossa vida está mais em baixa do que em alta diante de Deus? Porque não queremos tomar posse da palavra que confronta o nosso coração, mas que vem do coração de Deus em amor, para nos corrigir e levar uma vida vitoriosa. Davi teve que sofrer os seus danos, teve que pagar o seu preço, mas você não precisa pagar. A palavra do Senhor diz que o verdadeiro sábio é aquele, a palavra do Senhor não, existe um ditado por aí afora que diz que o verdadeiro sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Se doeu para Davi, não queira sentir a dor dele. Se foi ruim para aquele rei, não espere que o mal que veio sobre ele se estabeleça sobre você. Pastor, nós estamos hoje em outro tempo, é o tempo da graça. Perfeito. Mas se o Espírito Santo se afastar da tua vida, porque Deus tem nojo do pecado, se a presença de Deus se afastar da tua vida, sabe quem é que vai chegar aí no teu arraial? Sabe quem é que vai chegar na tua casa? Sabe quem vai chegar no meio da tua família? É o chibungo, o chifrudo. Satanás vai chegar aí. E se ele souber, ele percebendo que a casa estava limpa e agora está vazia, ele volta com mais 7 para ser forte, para o negócio é forte, para ver você na sarjeta.
Mas lugar de filho de Deus não é na sarjeta. Lugar de filho de Deus é na presença do Eterno, aonde você se torna mais do que vencedor, aonde você se torna coerdeiro de tudo que Jesus conquistou na cruz, aonde você se torna o filho do Todo-Poderoso, aonde a tua voz tem poder e autoridade para repreender as enfermidades, denunciar os demônios e eles saírem em retirada. O lugar do filho de Deus é num ambiente de adoração, declarando a sua gratidão, louvor e honra ao Eterno. O teu lugar não é deprimido, jogado no chão por conta de não querer abandonar o pecado. Eu quero te desafiar a abandonar todo o pecado que talvez ainda esteja circulando aí em volta da tua vida. Não, pastor, é tão pequenininho. Joga fora o pequeno, joga fora o grande, joga fora a bacia, joga fora a mala de pecado, joga fora o guarda-roupa de pecado, joga fora todo o lixo que está impedindo a ação do Espírito na tua vida. O Senhor nos chamou para vencer, ser vencedor. As guerras que você colocar a mão, aleluia, para guerrear, se você estiver em Deus, elas serão vencidas para a glória de Deus e tua alegria. Mas uma vida de pecado não libera o poder de Deus. Amados, fique atento com as tuas emoções. Fique atento com a voz de Deus em meio a todo o barulho que a tua carne está tentando fazer. A intenção da carne é te tirar da presença de Deus. E se nós estamos dentro de um ambiente de pecado, nós vamos puxar um pecado cada vez maior. Ele primeiro olhou, desejou, pegou, engravidou, trouxe o esposo, mandou matar, matou o esposo, escondeu toda a verdade, trouxe aquela moça para dentro de casa de uma maneira totalmente fora do padrão e da vontade de Deus. Envolveu outras pessoas que o servia com honra. Os soldados dele estavam lutando, o líder daquela companhia foi chamado, coloca o cara na frente. Na hora que a guerra estiver pegando fogo, tu coloca ele, porque tem que partir. Antecipou a morte do maluco, para continuar vivendo a sua vida de pecado. Quantas vezes o nosso pecado leva outras pessoas a morrer? E sabe qual é o problema disso? A palavra do Senhor diz que ai daquele de onde vier o escândalo, e principalmente quando esse escândalo gerar morte para a vida de outra pessoa. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim para ele: tome cuidado, irmão, com a tua vida, porque a tua vida precisa ser uma referência do amor de Deus, do perdão do Senhor, da bondade de Deus, da misericórdia do Senhor. O contrário disso é um problema para você e para outras pessoas. A tua vida é muito importante. A tua vida é um canal de Deus para esta geração. Você quer ver a política ser mudada? Pare de pecar como os políticos. Pare de dar a mão para os políticos. Ore por eles, interceda por eles. Declare a palavra do Senhor sobre a área da política. Quer ser uma bênção para essa nação, de verdade? Sabe como? Lute contra o teu pecado. Quer ser uma bênção para essa igreja, para as pessoas que estão aqui? Lute contra o teu pecado. E pare de apontar o pecado do outro. Todas as vezes que você enxergar o pecado de alguém, é porque Deus está permitindo que você entenda a necessidade de ajudar aquela pessoa a não cair. Não é para achatar, não é para apontar. Não, olha, vem para perto, que o Senhor quer te levar a lugares altos. Vem para perto, que o Senhor quer te curar. Uma pessoa curada do seu pecado, ela é uma bomba atômica nesse ambiente de guerra. Uma bomba de paz, uma bomba de justiça, uma bomba de alegria. Nós fomos chamados para trazer à existência um reino de justiça, um reino de alegria e um reino de paz. Fale comigo: justiça, alegria e paz. Esse é o reino de Deus. Não é um reino de meias conversas e meias verdades.
Ou é ou não é? E como diz o bispo de Macedo, sim ou não? É assim ou não é? Ou é ou não é, velho? Amém? Quem foi que falou amém? Foi você? Eita, hoje, glória ao Senhor. Queridos, você tem a escolha. Deus não vai te obrigar. A decisão é só tua. Qual é o lugar que você quer estar sobre essa terra? Diante da presença do Eterno, promovendo a sua vontade ou fazendo a tua própria vontade? Fazer a tua própria vontade não muda muita coisa. Mas todas as vezes que eu coloco em primeiro lugar, como princípio e regra da minha vida, a vontade de Deus, eu serei armado até os dentes pelo Espírito Santo para vencer o meu pecado. E quando eu aprendo a vencer o meu próprio pecado, eu tenho como dar direção para o meu irmão vencer o pecado dele. Porque quando o teu irmão chegar diante de você e falar, olha, eu estou vivendo tal situação, você vai falar, eu venci isso assim. A maior parte dos crentes, e eu digo que eu não gosto de crente, a maior parte dos crentes sempre tem uma receita para o pecado do outro, mas nunca quer colocar a receita para cuidar do seu próprio pecado. A maior parte do crente, meu Deus, sabe que eu não sei o que é isso que te digo. É isso que te digo nada, velho. A palavra está te dizendo, tu não dá ouvido, então a tua palavra não tem valor. Nós precisamos, inclusive, lidar com esse tipo de coisa. Precisamos ser sensatos para confrontar esse tipo de pessoa. E isso também só acontece quando nós estamos posicionados no lugar certo. Esta igreja, em nome de Jesus, é uma igreja que está sendo ativada para combater o pecado, mas ele primeiro será combatido aqui dentro, amém? Fale assim comigo, essa igreja está sendo ativada, apostólica e profeticamente, para combater o pecado, para combater toda a carnalidade, para combater todo o espírito de religiosidade, e começa em nós. Fala assim, Espírito Santo, pode usar a espada e cortar da minha própria carne, porque eu estou disposto a viver a tua vontade plena sobre a terra. Então, irmãos, comece a confrontar você mesmo, comece a olhar para o teu interior, olhe para o espelho antes de olhar para a sombra de alguém, olhe para o espelho e vê, antes de olhar para a cara, o rosto manchado do teu irmão, antes de olhar para o pecado do teu irmão, olhe você para o espelho, veja e pergunte a você mesmo e você vai ter a resposta, será que eu estou capacitado, eu estou apto, eu estou pronto para combater o pecado do meu irmão? Será que a minha vida está pronta para combater o pecado de alguém? Será que realmente eu posso apontar o pecado do meu irmão? Se você estiver pronto, você não irá apontar, mas irá abraçá-lo, irá respeitá-lo, irá conduzi-lo para a presença do Eterno, para um ambiente de amor e de restauração. Você, eu estou pronto para apontar. Não está pronto não, porque você não foi chamado para apontar ninguém. Você foi chamado, tanto eu quanto você, para conduzir pessoas à presença do Eterno. Quem aponta é o Satanás, porque ele é o acusador. Quem coloca para baixo é o diabo. E se a tua língua tem colocado pessoas para baixo, tome cuidado com ela. Pastor, como assim é? A língua é muito felina mesmo. Dentro da tua boca tem aí uma língua, não tem? Ela tem um poder. Ela tem o poder de levar alguém à vida e tem também o poder de levar alguém à morte. As tuas palavras têm poder. Faça das tuas palavras, palavras de bênção, que edifique. Não leve ninguém à morte. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Está disposto a viver o sobrenatural? Então fala assim, Espírito Santo, eu quero viver uma vida sobrenatural. Cuida de mim. Tira de mim toda a sujeira. Você agora é um altar do Senhor, irmão. É um altar do Senhor. E a tua vida precisa representar a autoridade e o poder desse altar, em nome de Jesus e para a glória do Eterno. Vamos nos colocar de pé. Glória ao Senhor por você que está nos acompanhando aí também, cultuando conosco através da rede social, do Facebook. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Seja também alguém corajoso, alguém disposto a lutar contra o teu pecado primeiro, para depois combater o pecado dos outros.
Uma vida restaurada levará pessoas a serem restauradas. Uma vida aprisionada só vai gerar mais prisão na vida de outras pessoas. Eu quero te convidar, nesta noite, se você ainda não veio aqui, e separou uma oferta, dízimos à casa do Senhor, traga teu altar, isso, venha, traga tua oferta, traga teus dízimos, aleluia, venha selar esse tempo, em nome de Jesus, aleluia. Eu quero contar uma para vocês. Domingo falei aqui sobre os engenheiros que vinham lá os engenheiros que vinham lá no terreno, e estou igual um pangão aqui, todo feliz. Segunda-feira, 8 horas da manhã, estou eu lá na porta do terreno, abri o terreno, estou esperando o povo. Cadê o povo? Não veio ninguém. Mas aí eu fui olhar a data na segunda que vem ainda. Só podia ser eu mesmo. Estou lá, nem dormi de noite. Oh, Jesus. Mas glória ao Senhor. Próxima semana já está chegando. Isso será um tempo poderoso. Só eu, Fabinho, hein? Santo de Israel. Aleluia. Isso, venham. Glória ao Senhor. A idade está chegando, Suzana. Está vendo como é que é? Assim. Está eu lá, esperando. Mas é um tempo bom. Jesus, vamos orar? Isso, venha com a sua família. Glória ao Senhor. Meus queridos, eu quero lembrá-los. E quero até fazer um adendo aqui. Nós visitamos a irmã Dejanira, mãe do pastor Wagner. Irmã Dejanira, ela levou um tombo, ela tropeçou e caiu de rosto no chão. Meu Deus, está toda machucadinha. E conversando com ela, eu descobri entendi algumas coisas que nós precisamos nos mover na direção dela. Então, a irmã Dejanira, ela está sempre sentadinha ali, e ela tem um pouco de dificuldade com a visão. Então, ela até se sente um pouco, não é envergonhada, ela se sente um pouco constrangida, porque às vezes ela sente que as pessoas podem pensar que ela não cumprimenta porque quer, mas é porque ela tem dificuldade de ver e reconhecer as pessoas. Então, sempre que vocês verem, eu conversei com ela que falaria isso, sempre que vocês verem a irmã Dejanira ali, a mãe do pastor Wagner, cumprimente ela, dê uma atenção de mais próximo com ela, porque ela gosta muito de interagir com as pessoas, mas por não saber, né, ela tem dificuldade de ter essa interação. Então fique atento, ore por ela, ore também pelo nosso irmão Lucenildo, que está se recuperando de Covid em casa. Ele é jovem, não tem nenhum problema, mas está isolado, é importante orar. E continue orando pelas pessoas, amados. Não abram a guarda das máscaras, porque não está tudo resolvido não, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo? Jesus, eu quero te bendizer e te louvar pelo privilégio de estar diante da tua casa, servindo ao Senhor, de sermos lembrados quem somos, para onde vamos, qual é o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, nós não queremos ser um muro de arrimo para o pecado de ninguém, mas também não queremos ser alguém que acusa essas pessoas. Jesus, nós queremos, em nome de Jesus, viver uma vida dependente da tua vontade, da tua palavra. Nós queremos, em nome de Jesus, alcançar a estatura do varão perfeito, Senhor, nos movendo, meu Pai eterno, com uma atitude de santidade, de renúncia ao pecado. No nome santo de Jesus, que nós como igreja possamos lutar, ó Deus de poder, nós de forma particular possamos lutar contra a nossa carne, contra o nosso pecado, contra as intenções carnais, ó Deus, que o nosso coração ele possa ser confrontado pelo Senhor em todo o tempo, que nós possamos em nome de Jesus ser encorajados todos os dias a tomar uma decisão, uma postura diferente daquela que a carne deseja, Senhor, mas uma postura voltada para a vontade do Espírito sobre nós, e em nome de Jesus nos conduzir ao centro do teu querer. Eu quero declarar, meu Pai eterno, que nós seremos ativados para esse tempo de restauração, e como igreja, Senhor, seremos sim uma voz profética, meu Pai eterno, sobre este bairro. Queremos sim, em nome de Jesus, estabelecer a tua palavra e os teus fundamentos nessa região. Estamos dispostos, meu Deus eterno, a lutar contra a nossa carne e colocar em prática a tua vontade, nos movendo na direção do teu propósito, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero também te agradecer, Senhor, pela vida dessas pessoas
pessoas que aqui estão, cada filho teu que veio a este lugar nesta noite, por aqueles que acompanharam e depois assistirão através da internet, Senhor, essa transmissão. No nome santo de Jesus, eu quero declarar a tua bênção, Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus a essa pessoa, Senhor, que tem o seu coração mordomo, exercendo fidelidade diante do Senhor, trazendo seus dízimos e oferta a este altar. Eu quero declarar, Senhor, que a semente depositada neste altar vai multiplicar, Senhor, na proporção certa, estabelecida pelo Senhor, aonde haverá, Senhor, multiplicação na proporção de 30, 60 e até 100 vezes mais. Quero denunciar também o espírito de enfermidade, quero denunciar em nome de Jesus os espíritos malignos, Senhor, que tenta atuar na direção de tirar, ó Deus, a tua vontade do meio, a visão da tua igreja, Senhor. Eu quero declarar, Senhor, restauração sobre a vida do Lucenildo. Eu quero declarar em nome de Jesus, meu Pai eterno, que esse vírus, Senhor, não vai alcançar as pessoas de sua família, que ele será em nome de Jesus curado, Senhor, restaurado para a glória do teu nome. E outras pessoas, meu Pai, que talvez, que não é do nosso conhecimento, esteja sofrendo com esse mal, em nome de Jesus, nós denunciamos e profetizamos cura, e profetizamos restauração, e profetizamos a tua bênção, a autoridade do teu sangue, em nome de Jesus, e para a glória do teu nome. Leva o teu povo em paz, Senhor, da mesma maneira que chegaram aqui em paz, no nome santo de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a presença e a voz do Espírito Santo possa ecoar nos teus ouvidos todos os dias, e muito mais que ela ecoe, você possa dar ouvidos a essa voz, em obediência à palavra do Senhor, hoje até a eternidade. Você diz? Amém. Deus te abençoe e te guarde no nome santo de Jesus. Aleluia, glória ao Senhor, glória ao Senhor.